Olá, ouvinte, sou o professor Afonso, trago para você, como sempre, a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo, ou seja, só Jesus tem autoridade divina na Bíblia. A Bíblia não é palavra de Deus por tudo o que ela fala. Quem diz isso é Paulo lá em 2 Timóteo. Não é palavra de Deus por tudo que fala. Os 70 primeiros capítulos da Bíblia são um mito sumério de milhões de anos que os judeus adotaram como mito fundador da nação de Israel. E nele está a palavra de Deus para a humanidade durante milhões de anos. Lá se encerra os 70 primeiros capítulos da Bíblia, se encerram com os 10 mandamentos. E lá estão profecias messiânicas. O que são profecias messiânicas? São aquelas que anunciam em Jesus Cristo há milhões de anos. Então, o nosso grande problema é que a gente está ouvindo as pessoas falarem sobre a lei de Deus e qualquer coisa eles consideram lei de Deus. Para você ter uma ideia, os judeus já começaram a tropeçar na Torá quando eles veem lá 600 e alguma coisa, 610, 613, não sei, mais de 600 fundamentos que eles chamam de lei de Deus. Não existe. O que existe na Torá de lei de Deus são os 10 mandamentos contidos nos 70 primeiros capítulos da Bíblia, e isso é para toda a humanidade. Nada pode contrariar os 10 mandamentos. O que nós estamos vivendo hoje é uma maravilha. Qual é a maravilha que nós vivemos hoje? A Revolução Francesa foi o último movimento que trouxe de volta a lei para o Estado e trouxe como fundamento maior 7 dos 10 mandamentos. Só não trouxe os 3 primeiros com toda razão, porque aquilo é um problema de consciência. Mas o resto está lá para que o ser humano cumpra por obrigação, mas não é por obrigação. Nós temos que cumprir. Por mais do que obrigação, mas por amor a Deus. Porque a lei garante a existência do processo civilizatório, ou seja, o ser humano sem a lei, ele estaria completamente destruído. Então, a única instituição no mundo que ainda fala contra os 10 mandamentos, contra a lei de Deus, é a igreja. Não a igreja que senta lá nos bancos, mas aquelas pessoas que sobem no púlpito para dizer que você não está debaixo da lei de Deus. Isso é muito complicado. Para você ter uma ideia, a reforma foi o primeiro movimento que trouxe a Bíblia de Paulo, que é o pior livro que já se editou na face da Terra, é o livro mais assassino que já se editou. A Bíblia de Paulo ela contém 40% do Novo Testamento. São adulterações de Nero, feita por Nero e os sofistas. Os sofistas eram terríveis. Era um filósofo que ele tinha como única função transformar mentiras em verdades e verdades em mentiras. Então, eles foram contratados por Nero para construir um personagem chamado Paulo. E essa loucura começou no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo, do capítulo 15, versículo 36. A partir dali entra o doutor Lucas como assessor de imprensa de Paulo, e dali para frente se constrói um Paulo que é hilário, que mata de rir, aquelas besteiras que fala sobre Paulo. Aquilo é tudo besteira, aquilo é tudo mentira inventada por Nero. Não Nero propriamente, mas os caras que ele contratou, os filósofos sofistas. Então, é o livro mais perigoso que já se publicou na face da Terra. Vou te dar um exemplo disso. Quando o cristianismo começou a ser romano, no ano 380 da era cristã, a Bíblia ficou lá, ela foi montadinha, e ficou lá entre meia dúzia de líderes cristãos. O cristianismo passou a ser exercido durante toda a Idade Média com base naquelas tradições de monges que veio de muito tempo. E o que era? Guardar os 10 mandamentos e dar bons conselhos. Então você olha as 10 últimas cartas de Paulo. Ali tem, nada mais tem do que bons conselhos e empoderamento para o apóstolo Paulo. Aquilo não tem nenhum um conceito correto de cristianismo. Aquilo é só distorção. E as 4 primeiras, que são realmente de Paulo, são
distorcida para destruir a lei de Deus. Não aceite isso, não aceite isso. Eu recebi a revelação divina para desvendar o livro de Apocalipse e as cartas de Paulo. Também desvendei o livro de Daniel, e por eles estamos a 700 anos do fim. Então, é isso que eu quero que você entenda. É muito importante que a gente tire de nossas Bíblias essa parte assassina. Para você ter uma ideia, o primeiro movimento, como eu comecei falando, o primeiro movimento que trouxe a Bíblia de verdade, colocou a Bíblia na mão do cidadão, foi a Reforma. Bem no início do século XVI. Então, o que aconteceu? A Bíblia foi traduzida e jogada na mão do povo. Isso começou lá na Alemanha, com Martinho Lutero. Martinho Lutero começou o movimento dele em 1517. Em 1525, o povo, com a Bíblia na mão, já tinha inventado a primeira guerra de fanáticos. Uma guerra que no campo de batalha matou 100 mil pessoas. Em suas consequências sociais, matou mais 100 mil pessoas. Mas como isso aconteceu? Porque ninguém, o ser humano, foi feito para viver debaixo da lei. A humanidade só chegou aonde chegou por causa dos 10 mandamentos que tem milhões de anos. Não foi o judeu que nos deu. Não foi o judeu que nos deu os 10 mandamentos. Jesus é o cumprimento das profecias, ele é o Messias, ele é o ungido. Mas ele é o cumprimento das profecias messiânicas que começam no 71º capítulo da Bíblia, se espalham por outros capítulos da Bíblia e se realizam em Jesus Cristo. Agora, eu quero que você tenha essa noção. Não se coloque contra a lei de Deus. Paulo afirma que você não está debaixo da lei de Deus. Que reino é esse? Que reino de Deus é esse? Que seu súdito não se submete à lei. Mas por que eu falo tanto de lei? Porque é ela que vai colocar a sua casa em ordem. É ela que vai colocar a sua vida em ordem. É ela que vai colocar a sociedade em ordem, onde quer que ela seja sociedade. Em qualquer parte do mundo, os 10 mandamentos existem para colocar em ordem a sociedade. É responsável pelo processo civilizatório da humanidade. O que fecha com Jesus Cristo. Jesus, em ponto nenhum, Jesus revoga a lei. Nada disso, Jesus confirma a lei. Então é isso que eu quero dizer para você. Te agarra aos 10 mandamentos. Porque Paulo afirma em Romanos 6,14, você não está debaixo da lei de Deus. Eu quero pedir para você, pensa na tua vida, pensa na sociedade que nós estamos vivendo, e os 10 mandamentos são tão pequenos, tão fáceis de você guardar. Ensina isso na sua família, ensina você, vive com prazer e acredita nisso. É a única lei da Bíblia, bem da verdade. O que ele diz? Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Eu sempre digo que nesse ponto Jesus disse para os judeus que não era tão inflexível assim, porque os judeus parece que, como os adventistas, só sabia guardar o sábado. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, ou seja, não mentirás, não cobiçarás. Então, eu convido você, vamos reconstruir as nossas vidas em primeiro lugar. Vamos guardar os 10 mandamentos, vamos acreditar que isso vai reerguer a sociedade. Vai reerguer a sociedade. As pessoas estão perdidas, porque as pessoas só sabem odiar as leis. Então é lei demais se contradizendo. Então o processo civilizatório só pode ser garantido pelos 10 mandamentos. Por isso ensina, vive o 10 mandamentos com prazer. Tira da sua Bíblia, na descrição desse vídeo, eu deixo aqui a parte que tem que ser tirada. Vive com Deus, vive para Deus. Anda na presença de Deus. E você só pode fazer isso se você se submeter à lei dele, porque a terra foi feita para ser um reino de Deus há milhões de anos. E foi até Paulo,
que disse, você não está debaixo da lei de Deus. Mas por que a humanidade não acabou exatamente ali? Porque justamente a Bíblia ficou na mão de alguns. E o cristianismo foi vivido através dos conselhos dos monges e a tradição antiga. O que eu quero dizer para você é o seguinte: vamos reconstruir esse cristianismo. Lembra desses 200 mil pessoas que morreram, que foram mortas e morreram na Guerra dos Camponeses, justamente por causa da liberdade que há em Paulo. Mas não é Paulo, é Nero. É Nero. Então, eu deixo o meu e-mail para você entrar em contato comigo. Peço que você dê um like nesse vídeo, que você inscreva no meu canal. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Que Deus te abençoe.